deputado capitão Alberto Neto explicou pelas redes sociais como a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal pode complicar ainda mais a situação do ministro Alexandre de Moraes, cujo impeachment está sendo exigido em decorrência dos reiterados abusos de autoridade cometidos nos inquéritos políticos que conduz. Capitão Alberto Neto disse: a temperatura pode subir bastante nessas próximas semanas. Ele explicou que o ministro Flávio Dino decidiu suspender as emendas impositivas e, com isso, irritou os setores do chamado Centrão, que articulam uma reação aos excessos do Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: essa atitude mexeu muito nos parlamentares de direita, de esquerda, mas principalmente os parlamentares do centro, do famoso Centrão, que dependem dessas emendas para ter sua política chegando nas bases eleitorais. E aí, agora, os deputados começaram a pressionar os seus líderes, que começaram a pressionar os presidentes das casas para que entrem nessa briga contra o STF, porque eles não querem ficar se humilhando para o governo federal. O deputado alertou: a temperatura pode subir bastante. Os deputados já estão pressionando seus líderes, que já estão pressionando os presidentes das casas. Já tomaram algumas atitudes. Destravaram 2 PECs. Uma que limita as decisões monocráticas do STF e a segunda que pode sustar decisões do STF pelo Congresso Nacional. Essa briga está só começando e isso pode ter impacto, sim, na confusão com Alexandre de Moraes. Então acompanhe, porque os próximos capítulos poderão ser interessantíssimos. A deputada Caroline de Toni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, também se manifestou dizendo: acabou de ser despachado da mesa da Câmara dos Deputados 2 PECs importantíssimas para restabelecer os poderes da República. A PEC 8 das decisões monocráticas, que impede que um só ministro suspenda a vigência de uma lei aprovada e sancionada em vigor no Brasil, e a PEC 28, que fala do ativismo judicial, ou seja, que impede que o Supremo extrapole a sua competência e inove no ordenamento jurídico, legislando no lugar do Congresso Nacional. A deputada disse: são 2 importantes PECs que o presidente Lira despachou para a CCJ e nós daremos a devida celeridade com a indicação nos próximos dias dos relatores. E vamos colocar na pauta o quanto antes, porque isso é importantíssimo para restabelecer a democracia no Brasil. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa confusão de Alexandre de Moraes pode ganhar um novo elemento que a princípio não tinha nada a ver. A temperatura pode subir bastante nestas próximas semanas. Entenda, o ministro Flávio Dino resolveu nesta semana suspender as emendas impositivas. O que é isso, gente? A emenda parlamentar é um dinheiro que o deputado tem, que o senador tem, para indicar para município, para o seu estado, para fazer obras, construir estradas, para fazer quadras, para custear a saúde, fazer mais cirurgia. Ou seja, o deputado escolhe para onde vão os recursos, o deputado não executa, ele apenas indica. E o que o governo quer, o que o ministro quer, é que o deputado não possa mais indicar. E quem possa indicar seja apenas o governo. Ou seja, o que é que eles querem? Que o deputado fique na mão do governo. Essas emendas deixaram os deputados independentes, ou seja, independente dele ser governo ou ser oposição, essas emendas têm que ser pagas. E o governo não está satisfeito com isso e quer ter os deputados na palma da mão. Veio a imprensa extrema dizer que a emenda não tinha transparência, que não era, não dava para controlar, mas na verdade do deputado para o governo não vai mudar absolutamente nada. Vai mudar quem vai mandar e o governo quer que os deputados fiquem se humilhando. E o que é que isso tem a ver com o Alexandre de Moraes? Essa atitude mexeu muito nos parlamentares da direita, da esquerda, mas principalmente nos parlamentares do centro, do famoso centrão, que dependem dessas emendas para ter a sua política chegando nas bases eleitorais. E aí, agora os deputados começaram a pressionar os seus líderes, que começaram a pressionar os presidentes das casas para que entrem nessa briga contra o STF, porque eles não querem ficar se humilhando para o governo federal. Por mim, pode tirar todas as minhas emendas, que eu vou continuar fazendo o trabalho que sempre faço. Mas a gente sabe que tem muito deputado que depende disso e o governo quer usar isso a seu favor. Então a temperatura pode subir bastante, os deputados já estão pressionando seus líderes, que já estão pressionando os presidentes das casas, já tomaram algumas atitudes, destravaram 2 PECs, uma que limita as decisões monocráticas do STF e a segunda que pode sustar decisões do STF pelo Congresso Nacional. Essa briga está só começando e isso pode ter impacto sim na confusão com o Alexandre de Moraes. Então acompanhe, porque os próximos capítulos poderão ser interessantíssimos. Vamos lá ver no que vai dar. Estamos em roteiro aqui por Santa Catarina, mas paramos a nossa agenda para poder dizer que acabou de ser despachado da mesa da Câmara dos Deputados 2 PECs importantíssimas para reestabelecer os poderes da República. A PEC 8, das decisões monocráticas, que visa que um só ministro suspenda a vigência de uma lei aprovada e sancionada em vigor no Brasil. E a PEC 28/2024, que fala do ativismo judicial, ou seja, que impede que o Supremo extrapole na sua competência e inove no ordenamento jurídico, legislando no lugar do Congresso Nacional. São 2 importantes PECs que o presidente Lira despachou para a CCJ e nós daremos a devida celeridade com a indicação nos próximos dias dos relatores e vamos colocar na pauta o quanto antes, porque isso é importantíssimo para restabelecer a democracia no Brasil. Tamo junto, grande abraço. Gabinete do ódio. Como todos nós sabemos, desde março de 2019, existe um gabinete do ódio que funciona no Supremo Tribunal Federal sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Nós só não tínhamos as provas. Essas provas chegaram através do jornal Folha de São Paulo. Pois bem, eu quero tratar do que foi publicado hoje, dia 18 de agosto de 2024. 2 juízes auxiliares desse gabinete do ódio conversavam sobre a prisão do Alan dos Santos. Lamentavam, na verdade, que não tinham conseguido a prisão. E um deles diz o seguinte, vou abrir aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Fecho aspas. O que me deixou estarrecido não a existência do gabinete do ódio, mas o meio que eles pensavam, o que esse juiz pensou em utilizar para sequestrar o Alan dos Santos. Sim, porque para retirar alguém de um país sem os trâmites legais é um sequestro.
pensou em utilizar jagunços. Coloque aí no Google, veja o que é um jagunço. São elementos contratados como pistoleiros para fazer, enfim, serviço sujo. E 2 juízes conversando tranquilamente, juízes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, gabinete do ódio, conversando sobre a utilização de jagunços para sequestrar um cidadão brasileiro. É normal isso, população? Senado Federal, isso é normal? Nós podemos deixar a continuidade dessas barbaridades? Não. Nós temos que reagir e o momento é agora. O gabinete do ódio, comandado por Alexandre de Moraes, precisa acabar urgentemente. E nós, a população brasileira, temos que fazer o nosso papel, pressionando o Senado Federal para que cumpra com seu dever constitucional, afastando Alexandre de Moraes do serviço público. Paz a todos, boa semana.